Olá, chicos, chicas, conforme a gente havia combinado, eu estou gravando um vídeo de resumo do que vai ser cobrado de vocês na nossa atividade. Tá bom, gente? Se você tiver alguma dúvida, aconselho você a dar uma olhadinha lá no vídeo, na videoaula mesmo, para tentar esclarecer suas dúvidas, porque aqui é bem resumido, né? Então, o mais importante, já é a última atividade, mas atenção, notificações generais. Nesta atividade espanhol é o 23 dossiês. Você não pode perder a hora de entrada, lembra? E vocês aí sabem, né? Acede ao sítio web da escola como usuário, que é o seu RG, a contrassenha nos primeiros 4 números do seu RG. Você vai dar um clique na ventana prueba em linha, prova online, e no lado superior direito, há um clique em iniciar prueba. Você terá 1 hora para completar a prova de espanhol. Ok, pessoal? Vamos em frente, vamos ver o que a gente vai fazer de resumo? Mucho e muy, tá? Então, mucho é variável. Mucho, muchos, mucha e muchas. Muy é invariável, tá? Não tem outra forma de escrever, é só muy. Vá delante de substantivo. Então ele vem sempre antes de um substantivo. Olha lá, mucho tempo, muchas horas. Expressa quantidade. Então ele vai expressar quantidade, muitos amigos, muitos coches, carros, né? Pode expressar intensidade quando vai depois de um verbo. Me gusta mucho, te quiero mucho. Se pode usar em comparativo. És muito melhor que tu. Ou eu sou muito mais alto que ele. Tá? Então você não esquece. Mucho significa muito, né? Ele é variável. Então eu posso escrever muito, muchos, mucha e muchas. Ele vem sempre antes de um substantivo. Ele pode expressar quantidade. E ele pode expressar também intensidade. E ele vem logo depois do verbo. E ele pode fazer também um comparativo. É isso que você tem que guardar. Já muy, ele é invariável. Ele vai com adjetivos e com advérbios. Ella es muy inteligente. Ela es muy trabajadora. Tá bom, gente? Então presta atenção. Olha lá, muy pequeño, mucha gente, muy mala, muchos días, muy fuerte, muchas ganas, muy loco, mucho mejor, muy grande, mucho antes, muy lista, mucho mayor, muy bien, muchas horas, muy cerca, muchos años, muy lejos, mucho menor, muy despacio, mucha vida, muy macho, mucha espera. O pretérito indefinido. O que ele serve? Para falar de uma ação pontual, concreta, realizada e acabada. Não relação com o presente. Quando a gente fala pretérito, a gente está falando de uma coisa no passado. Então, é uma ação que aconteceu ali pontual. Ela já terminou, tá? Ela já aconteceu. E não tem relação nenhuma com o que você está vivendo hoje. Existem algumas expressões que a gente usa para se referir ao pretérito indefinido. São elas: ayer, anteayer, la semana passada, el mês passado, el año passado, el domingo passado, el dia de su cumpleaños, hace unos meses, el otro día, el día 3, 10, el otro dia, tá bom? Então, olha lá, observa a presença do adjetivo passado, a, os, as, em, la maioria de las expressões. Usos de pretérito indefinido. Quando expressamos ações pontuais e concluídas em el passado, como eu disse. Quando a gente expressa uma ação pontual. Aconteceu lá naquele lugar. E ela já foi concluída lá no passado. Exemplo. Ayer salí ao parque e me encontrei com Maria. Ontem eu saí para dar uma volta no parque e me encontrei com a Maria. Eu me encontrei com ela lá, foi pontual, lá no parque e já acabou. Hoje ela foi para o caminho dela e eu estou na minha casa.
Laura festejou seu cumpleaños em el fim de semana passado. O que foi? A Laura, ela festejou o aniversário dela no fim de semana passado. Agora ela só vai comemorar de novo no outro ano, né? Então, pontual, já acabou. Descrições de uma ação pontual em el tempo determinado em el passado. É justamente o exemplo que deu, né? É descrever uma ação pontual num tempo determinado no passado. Olha o exemplo. La niña corrió e se escondió detrás de um árbol, hasta que chegou su papá. Então, a menina, ela se escondeu atrás de uma árvore até que o papai dela chegou. Ou seja, uma ação pontual num tempo passado. O pretérito imperfeito do indicativo é um tempo verbal que expressa a ação no passado, sem indicar o início ou o fim do ocorrido. Descreve no passado acontecimentos repetidos ou habituais. Descreve no passado pessoas, coisas, panoramas, circunstâncias, cenas. Estabelece um contraste entre antes e o depois. O pretérito imperfeito do indicativo é um tempo verbal que expressa a ação no passado, sem indicar o início ou o fim do ocorrido. Descreve no passado acontecimentos repetidos ou habituais. Descreve no passado pessoas, coisas, panoramas, circunstâncias, cenas. Estabelece um contraste entre antes e o depois. Expressa um pedido ou uma disposição. Os únicos verbos irregulares nesse tempo verbal são ir, ser e ver. Então fica facinho, porque você sabe que só tem 2 verbos regulares. O que é o verbo irregular? É aquele que muda a sua forma, né? Lembra os terminados em ar, e ir? Fica tudo igualzinho, né? O verbo irregular não, ele vai mudar, tá bom? A gente vê isso depois. O pretérito indefinido serve para expressar fatos passados e, por isso, utilizamos marcadores temporais, como ayer, anteayer, anoche, el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, hace mucho tiempo, en enero, etc. Então, quando você pegar uma expressão dessa, você já sabe que a gente está falando do pretérito imperfeito do indicativo. Olha aqui do lado da tabelinha, ó. Nós temos os pronomes, yo, tu, ele, ela, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Agora, olha os verbos terminados em ar. Você tem que prestar atenção que o que você tem que guardar, o que você tem que memorizar, são justamente essas terminações. Olha como é que ficou os verbos terminados em ar. Yo estudaba. Verbos terminados em e ir. Percebe que é igualzinho as duas terminações. Olha, vamos continuar no ar. Tu estudabas. Ele, ela estudava. Nosotros, nosotras estudávamos. Vosotros, vosotras estudabais. Eles, elas estudavam. Percebe que o verbo é estudar. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o ar e vou colocar aba. Olha lá, abas, aba, abas, aba. Abamos, abais, an. Percebeu o que você vai colocar no finalzinho? Olha os verbos terminados em er e ir. É a mesma terminação. O verbo é comer e beber, certo? Terminados em er e ir. Comia, C-O-M, V-I-V. Dali para frente eu corto e vou colocar as terminações. Ia, ias, ia. Íamos, iais e iam. Comia, comias, comia. Comíamos, comiais, comiam. Bebia, bebias. Bebia, bebíamos. Bebiais, bebiam. Vamos lá, mais um pouquinho, mais em frente. Los verbos reflexivos en español. Los verbos reflexivos en español se forman uniendo un verbo y un infinitivo con un pronombre reflexivo, me, te, se. Son muy útiles para hablar sobre actividades, rutinas y dar instrucciones. Hay aquí algunos ejemplos. Por exemplo, o verbo no infinitivo. É a base do verbo, né? Banhar. Olha lá, você põe o pronome refletivo se e ficou banhar-se. Banhar. Mas nos, banhar-nos. Vestir. Mais te,
ficou vestir-te. Então, olha o exemplo que deu. Eu me banho todos os dias. Eu tomo banho todos os dias. Tenho que banhar-me. Tenho que tomar banho. Olha lá, colocou o me no final, né? Banhar-me. Olha aqui, ó, na tabelinha do lado. Você tem as personas, eu, tu, ele, ela, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, eles e elas. Aí eu tenho os pronomes reflexivos que são equivalentes, tá? Sempre vai estar junto. Me, te, se, nos, os e se. Sempre com eu vai ter o me. Tu, te, ele, ela, se. Nosotros, nosotras, nos. Vosotros, vosotras, os. Eles, elas, se. Então o que você tem que guardar? Se, o te, o me, o te, o se, o nos, os e o se. Olha um exemplo, ó. Me peino, me penteio. Te peinas, se peinam. Nos peinamos, os peinais se peinam. Eles se peinam, eles se penteiam. Tá bom? Me, o te, o se, o nos, os e o se. Você gravou isso aí, você escreve várias vezes. Você gravou isso aí, você tira de letra. Então, para terminar, os verbos espanhol, o verbo espanhol doler, tá? Então, doler em espanhol, em português, é o verbo doer, tá? Causar alguma dor. Ó, ele é sempre conjugado na terceira pessoa do singular ou plural. Terceira do singular, quem que é? Ele, ela. Qual que é a do plural? Eles, elas. Dependendo do que está causando a dor. Percebe que tem os mesmos? Olha lá. Me, o te, o le, o nos, o os e o les. A mim le duele la cabeça. Percebe que está em vermelhinho o le e o les? Por quê? Porque é a terceira pessoa. Sempre na terceira pessoa. Olha lá. A ti le duele la cabeça. A nosotros les duelen las piernas, plural. Lembra que para fazer o plural em espanhol, você coloca o N no final. A ellos, ellas, les duelen las piernas. Me, te, le, nos, os e les. É o verbo doler, o verbo doer em espanhol. Sempre na terceira pessoa do singular e do plural. Ok, pessoal? Com bastante força, bastante garra, para tirar no mínimo 10 todo mundo. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até lá.